Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando os livros poéticos da Bíblia e eu gostaria de convidá-lo a juntar-se a nós, porque comentarei esse estudo algumas vezes nos próximos programas. Portanto, se você conheceu o nosso programa há pouco tempo, você pode começar o estudo da Bíblia com os livros poéticos e depois voltar para o Gênesis. A poesia é a linguagem do coração, e isso significa que esses livros, que chamamos de livros poéticos, são mensagens de Deus para o coração do seu povo. O livro de Jó é a mensagem de Deus para os corações feridos do seu povo, para quando seu povo está sofrendo. O livro de Salmos é a mensagem de Deus para quando seu povo está adorando. O livro de Salmos nos mostra a alegria que o povo de Deus deve ter quando está em adoração. Essa é a sua essência. Já vimos que o livro de Provérbios é a mensagem de Deus para seu povo enfrentar todas as pressões do dia a dia. A mensagem de Deus para o seu povo no livro de Provérbios são sábios conselhos para todos os relacionamentos e experiências da vida. Coração, alma e espírito fazem parte do homem interior, e essas palavras são mencionadas 70 vezes no livro de Provérbios. É por isso que o livro de Provérbios está classificado como livro poético. Os livros poéticos são dirigidos ao coração do povo de Deus. O livro de Eclesiastes é a mensagem de Deus para quando seu povo está em dúvida, porque há momentos quando o povo de Deus sofre conflitos e dúvidas. Creio que há mais fé em uma dúvida honesta do que em metade dos credos. Às vezes o questionamento, a busca da verdade ou a dúvida não são descrença. A mensagem de Eclesiastes é uma linda mensagem de Deus para o coração do seu povo quando ele demonstra fé através das dúvidas. O último livro poético, o Cântico dos Cânticos de Salomão, é uma mensagem de Deus para o relacionamento sexual do seu povo. Você pode se sentir chocado por saber que nos livros poéticos Deus dirigiu a mensagem para a vida sexual de seu povo. Salomão escreveu 1005 cânticos. Esse Cântico dos Cânticos é o único deles que temos, mas é uma joia preciosa. O último livro poético da Bíblia. E é claro que um livro como esse nas Escrituras só poderia estar entre os livros poéticos, porque o amor é uma matéria que deve ser classificada como poesia. Quando você lê o Cântico dos Cânticos, imagina uma suíte de lua de mel, onde foram colocados microfones escondidos que captaram todo o diálogo de um casal durante uma noite de amor. Por causa dessa conversa de amor tão íntima, os homens judeus eram proibidos de ler o Cântico dos Cânticos até os 30 anos. Talvez os pastores só devessem pregar sobre o Cântico dos Cânticos depois que tivessem cabelos brancos. Eu já tenho umas mechas brancas e por isso acho que já posso falar sobre o assunto por alguns minutos. Você pode se perguntar por que um livro contendo uma conversa íntima de um casal apaixonado passou pelo cânon das Escrituras. O que um livro como esse está fazendo no meio da Bíblia? Uau! Bom, se o Cântico dos Cânticos fosse transformado em filme e transmitido para a televisão, teria que passar bem tarde da noite para que as crianças não o assistissem. Por que um livro como esse está na Bíblia? Temos várias respostas. A primeira parece ser a mais óbvia. Um livro como o Cântico dos Cânticos de Salomão está na Bíblia porque nos ensina sobre a santidade do sexo. No livro de Gênesis, depois que Deus criou todas as coisas, está escrito: E Deus viu tudo que tinha feito e tudo havia ficado muito bom. Esse comentário é feito várias vezes. Depois que Deus criou o homem, nós lemos: Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Deus então criou a mulher. Criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e levou a mulher até o homem em uma união sexual. Deus olhou o que tinha feito e viu que era muito bom.
À luz das Escrituras no livro de Gênesis, qual deve ser a atitude do povo de Deus em relação ao sexo? Há 25 anos assisti a uma palestra sobre sexo em uma plateia de 600 mulheres em uma igreja, dada pelo Dr. Henry Brand, destacado psicólogo cristão. Depois de sua palestra, houve uma sessão de perguntas e respostas. Depois que várias perguntas foram respondidas, uma senhora, aparentemente muito sofisticada, se levantou e perguntou: "Ei, doutor, o que o senhor acha do sexo?" Dr. Brand respondeu: "Francamente, senhora, eu acho muito bom." Como era de se esperar, toda a plateia riu. Então o Dr. Brand perguntou: "Por que vocês riram da minha resposta? O que há de extraordinário em eu gostar de sexo?" Ele continuou falando sobre a santidade do sexo e disse: "Quando Deus fez o sexo, Ele disse que era bom. E agora o que vocês dizem? Existe uma ideia puritana de que não se deve gostar de sexo. Mas se você gosta, não deve falar que gosta. Será que é essa atitude que devemos ter em relação ao sexo?" De acordo com vários estudiosos, a principal razão por que Deus colocou um livro com o Cântico dos Cânticos de Salomão na Bíblia foi para mostrar que sexo é muito bom. É um desafio instruir os filhos de tal maneira que eles acreditem que sexo é muito bom e que eles devem se manter virgens até o casamento. Você já pensou nisso? Nos dias de hoje, isso é um desafio e tanto, né? Vamos supor que eu tenha 3 filhas e 2 filhos e queira que eles tenham um casamento puro. Como posso conseguir isso sem passar para eles a ideia de que tem alguma coisa errada com o sexo? Eu não posso passar a impressão de que sexo é algo sujo, mas também não quero que eles se iniciem no sexo antes do casamento. Uma das grandes mentiras de Satanás é que o sexo é algo sujo. Você já reparou que as grandes mentiras de Satanás são espalhadas junto com as grandes verdades de Deus? A Bíblia diz que o Senhor é bom. Mas o que a maioria das pessoas acredita? Elas acreditam que o Senhor Deus é terrível. E que se você fizer a vontade de Deus, vai acabar no lugar mais infeliz que se possa imaginar, porque o Senhor é terrível. Essa é uma grande mentira de Satanás. Deus declara que o sexo é bom. O mundo diz que o sexo é sujo. Toda essa pornografia e as pichações em todos os lugares espalham a ideia de que sexo é sujo. Se você passar para seus filhos a impressão de que sexo é sujo, pode prejudicar a vida sexual deles no casamento. Na posição de pastor, já fiz muitos aconselhamentos matrimoniais. Já disse anteriormente que a dimensão física do casamento corresponde a cerca de 10% do relacionamento. Mas quando o relacionamento não é o que deveria ser, o relacionamento sexual pode corresponder a 90% do problema. Quando você faz um aconselhamento sério, é comum acabar descobrindo que ou a mulher é frígida ou o homem é impotente. E quando você tenta descobrir a causa da frigidez da mulher ou a impotência do homem, acaba descobrindo que alguém disse para aquela pessoa que sexo é sujo. E porque eles aprenderam que o sexo é sujo, não sabem apreciar e aproveitar a santidade do sexo e nem acreditam que seja bom. Eles, portanto, não usufruem a dimensão sexual do santo matrimônio. No contexto de um matrimônio santo, onde a relação física deve ser sagrada, bela e agradável, aqueles que acreditam que o sexo é sujo não exercem sua sexualidade plenamente. Entretanto, quando eles têm um caso com alguém, aí pegam fogo na cama. A razão é que, para eles, ter um caso é sujo, assim como o sexo. Portanto, eles conseguem exercer sua sexualidade nesse contexto. O trágico é que eles acreditaram na mentira de Satanás e não conseguem enxergar a sexualidade como deveriam enxergar. Ou seja, que o sexo é sagrado e é bom. Dá para entender agora que de serviço você presta a seus filhos quando você passa a eles a ideia errada de que sexo é sujo. Se através do livro de Cântico dos Cânticos a santidade do sexo é transmitida para você e para seus filhos, o livro então merece seu lugar na Bíblia.
Se a santidade do sexo fosse a única mensagem desse livro que você aprendesse, o coração de Deus já se encheria de muita alegria. O Cântico dos Cânticos apresenta a santidade e a beleza do sexo no contexto do casamento. Quando eu estava pastoreando uma igreja numa cidade litorânea, pediram-me para dar um estudo sobre sexo para um grupo de surfistas. Eu sabia que aqueles jovens eram ativos sexualmente e que nenhum deles era casado. A maioria chegou com suas pranchas amarradas nos seus carros. Como eu sabia que todos eles viviam nesse mundo de surf, comecei o estudo perguntando se eles achavam que poderiam me ensinar a surfar no quintal da minha casa. Claro que não, eles responderam. Você não vai aprender a surfar se não colocar sua prancha na água. A partir daí entrei no assunto de sexo, dizendo o seguinte: você não vai aprender nada de sexo se não colocar esse assunto no contexto do casamento, porque é no casamento que o sexo se revela bonito e prazeroso. O Cântico de Salomão mostra a santidade do sexo no contexto do casamento. Muitos estudiosos acreditam que há mais razões para Deus ter colocado o Cântico dos Cânticos de Salomão na Bíblia. A segunda razão é que o Cântico dos Cânticos de Salomão é uma alegoria do amor de Deus, Jeová, por Israel. A relação entre Deus, Jeová, e o povo escolhido de Israel está ligado a esse tipo de relação de amor nas Escrituras, especialmente nos profetas. O relacionamento entre Deus e os filhos de Israel é comparado a uma relação de amor entre o marido e sua esposa, entre pessoas que se amam, entre noivos. O chamado Grande Mandamento está presente em toda a Bíblia. O grande mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Será que é possível ter uma relação de amor com Deus? As Escrituras dizem que sim. A sua relação com Deus é para ser uma relação de amor. A relação mais importante de sua vida não é o casamento, é a sua relação com Deus. Quando você lê o Novo Testamento, descobre que o Cântico de Salomão também se aplica a Cristo e sua igreja. O relacionamento de Cristo com a igreja está ilustrado no Novo Testamento como o relacionamento entre o noivo e a noiva. Como você vê, a linguagem do Cântico dos Cânticos é a mesma do Novo Testamento. A relação de Cristo com a igreja deve ser uma relação de amor, como o relacionamento de amor entre o noivo e sua noiva. No Cântico de Salomão, esse relacionamento é ilustrado alegoricamente. Há várias ilustrações semelhantes no Cântico dos Cânticos e no Novo Testamento. Bom, hoje o tempo acabou, mas esteja conosco no próximo programa. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.